Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Certo? Então, aqui você já tira que aqueles 40 dias que Jesus passou aqui na terra, antes de subir, depois da ressurreição, ele passou ensinando todas as coisas aos apóstolos e, obviamente, prometeu o Consolador, que é o Espírito Santo, né, para que também nos orientasse e convencesse o homem do pecado. Vamos lá. As quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que se esperasse a promessa do Pai que disse: Ele de mim, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Né? Então aqui ele falando uma das conversas que Jesus teve antes de subir. E é interessante aqui a gente já dar uma pausa aqui e frisar o seguinte: olha o que Jesus fala. Porque na verdade não, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Vocês sentiram falta de uma palavra aqui? Quem for pentecostal vai sentir. Batizado com o Espírito Santo e com fogo, né? Então, por que Jesus não falou de fogo aqui? Porque quando João Batista fala lá que ele vos batizará com o Espírito e com fogo, esse fogo aqui é o fogo que consome as obras, ou seja, é no final dos tempos. É o lago de fogo, que é a segunda morte. Por isso que Jesus não vai falar que vai batizar os apóstolos com fogo, porque eles já estão remidos de seus pecados, correto? Então o batismo será com o Espírito Santo. Vamos lá. Aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até nos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, monte esse que é o mesmo que Jesus, quando vier novamente, ele vai descer sobre o monte das Oliveiras, tá? Porque é uma promessa. A distância do caminho de um sábado. E entrando essa distância do caminho de um sábado, eu acho que é 1 km e 200 metros, tá? Se eu não me engano, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E eu acho que é o único momento em que Atos vai citar Maria. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura e que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. É, agora eu esqueci qual é o salmo que Jesus, que Pedro fala. É um salmo assim: até o amigo que comigo se assentava me traiu, né? É um salmo de Davi, que é um salmo messiânico profético, né? Vamos lá. Porque foi contado conosco que alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se
rebentou pelo meio de todas as suas entranhas, se derreteram. Aqui está dizendo como foi a morte, né? Ele realmente ia se enforcar e aí parece que caiu lá do penhasco e se esbagaçou todo. E vale ressaltar, gente, aqui um ponto interessante que eu não consigo enxergar na Bíblia Judas em si, tá? Que alguém ia trair Jesus, beleza, isso é um fato. Teria que acontecer porque está nas profecias. Agora, em nenhum momento a Bíblia, ou quando os apóstolos vão falar sobre o assunto, eles deixam claro que ele foi, né, eleito, predestinado a trair. Não, poderia ser qualquer pessoa, mas Judas deu lugar ao diabo. Ele foi tentado pelo diabo, né? Tanto que na Bíblia vai dizer, né, que exatamente isso, que Judas, levado pelo diabo, foi trair Jesus. A mesma coisa aconteceu com Pedro, quando Jesus fala da sua morte, Pedro fala, jamais, Senhor, jamais o Senhor irá morrer, né? O que é que Jesus fala? Para trás de mim, Satanás. Porque Pedro permitiu que Satanás usasse a boca dele, né? Então, Judas permitiu que Satanás o usasse para tal ato. Então, poderia ser qualquer um, porque qualquer um que der lugar a Satanás, ele vai usar, né? E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Alcedama, isto é, o campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que todos os homens que convivem conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. Aqui é a escolha do 12º apóstolo, por conta da morte de Judas Iscariotes, e eles escolhem Matias, né? Você vê o critério aqui que eles usam para escolher alguém como apóstolo, né? Viu todo o processo da vida de Cristo. E aí você já vê que os apóstolos modernos são uma farsa, né? E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações, todos, mostra qual desses dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério e o apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Vamos ler mais um capítulo? Capítulo 2, fechar em 20 minutos, né? Vamos lá. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos coordenadamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre a cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e médios, elemitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas
servas aqueles dias e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumo, e o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quer dizer, é uma mistura de eventos aqui, porque assim, Pedro já falou do Pentecoste ali, como cumprimento de uma profecia de Joel, mas ele joga lá para os eventos finais do Apocalipse, né? Quando ele vai falar que o sol e a lua se escurecerá, não dará mais seu brilho. Então, assim, você vê que a ideia da revelação ainda não estava refinada na mente deles, né? E isso só vem ser refinado depois com o apóstolo Paulo e posteriormente com o apóstolo João, né? Que vai receber diretamente essas revelações de Deus, certo? Então, eles aqui costumavam pegar um texto e ler completo, então eles não sabiam exatamente dividir as épocas, né? Então, tanto que ele mistura a descida do Espírito. Claro que esse é um evento que é prolongado, não é um evento que aconteceu e acabou. Esse Espírito continua sendo derramado sobre cada um que aceita Cristo, até que se cumpra, né, esses sinais e chegue-se o fim. Mas é interessante você ver como Pedro ele já vai e joga lá pro final de vez, entendeu? Aí, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Qual é esse dia? Dia da sua vinda, né? E acontecerá que todo aquele que invoca... Beleza. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem saibais. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste e crucificastes e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que o fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para se assentar sobre seu trono. E, atrevendo isto, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Quer dizer, Davi chamando Jesus de Senhor, dizendo que o Senhor Pai, que é Senhor dele também, mandou o Senhor Jesus assentar-se do lado dele. Tem muito disso no Antigo Testamento, né? E o Senhor louvou o meu Senhor. Tipo, você está vendo ali, o próprio Jesus, né? Isso na teologia é chamado de uma aparição teofânica, né? A teofania de Cristo. Falando do próprio Deus, né? É por isso que às vezes tem uma confusão que, tipo, calma aí, Deus falando com Deus mesmo, como é isso aqui? Não é. É porque, assim, as traduções pecaram em colocar tudo como Senhor, sabe? Senhor, Senhor. Botou tudo como Senhor. Então, até quando vai aparecer Baal ali, vai aparecer Senhor também. Então, você tem que ler todo o contexto para não gerar uma certa confusão. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. A promessa se faz a quem? Tem gente que lê aqui o Novo Testamento e fala: não, essas coisas aconteceram ali até o século 70, não, essas coisas. O que é que Pedro está dizendo aqui?
essas promessas vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E Deus continua chamando até hoje. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Imagina a nossa, né? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e aquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Será que a gente não tem tantos sinais hoje? Por quê, gente? Existe temor pela palavra de Deus? Existe temor pela história de Cristo e de seus apóstolos? Não existe. Não existe. As pessoas pegam a Bíblia para dizer que ela foi adulterada. Pegam a Bíblia para falar e fazer o que eles bem entendem acerca da palavra. Não conseguem pegar um texto inteiro e ler sem pegar um versículo e querer distorcer. Existia temor nas pessoas. E sem temor as pessoas não vão ver o milagre de Deus. E eu não estou falando de milagre de... Porque essas coisas voltarão a acontecer. Mas eu estou falando de você ter essa firmeza no coração. De que você sabe que Deus existe, que Deus ele tem olhado isso tudo. E que no momento certo, exato, que ele determinou, ele vai fazer justiça a todos nós. Não importa se já morremos, se continuaremos vivos. É essa promessa que os pais da fé aguardam até hoje. É essa promessa que eu aguardo também. Tá? Vamos continuar a leitura. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mista. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Tá? Atos capítulo 2. Espero que vocês tenham gostado da leitura. E o quanto mais breve possível, Deus nos permitir, a gente vai fazer a leitura, continuar a leitura a partir de Atos capítulo 3, tá bom?